Essa é a primeira live conversando e produzindo com a Laura. Seja muito bem-vinda, eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijoias com pedras e pérolas naturais e te ensino a criar semijoias exclusivas com pedras e pérolas naturais. E o tema da nossa live de hoje é: eu vou falar sobre as pedras naturais enquanto eu vou produzir uma pulseira, que está aqui o material aqui na minha mesa, e daí eu vou falar sobre a pedra olho de tigre. Então hoje vai ser uma live muito especial, vai ser uma live diferente, porque eu fiquei pensando assim, se eu adoro produzir e adoro fazer live, por que não juntar as duas coisas? E hoje então eu estou começando essa série de lives conversando e produzindo com a Laura. Então aqui tá a minha mesa, separei o material e depois eu já vou continuar aqui produzindo a pulseira que eu já comecei, já fiz um pedacinho. Olha o pessoal chegando, então eu quero saber quem está entrando aqui na live enquanto o Instagram está chamando. Quem é uma poderosa? Escreve aqui pra mim. Se você é aluna do Semijoias Sem Limites, escreve Sou Poderosa. E se você quer aprender, escreve Quero Aprender. Porque hoje vai ter muito conteúdo importante, muito legal. Olha, deixa eu botar meu óculos, que hoje eu tive que botar mais longe aqui o celular. Ai, que bom, pedra ótima, linda. Oi, ai, a Ivna querida, poderosa. Olha minhas poderosas chegando aqui na live, muito bom. A Marina quer aprender, bem-vinda Marina, que coisa boa. Olha, a Rô é poderosa, legal, muito bom. Então hoje a primeira live diferente que eu vou fazer, Aparecida entrando também, que legal. A Rô também poderosa, muito bom. Então é uma live diferente hoje, muito legal, porque eu resolvi então conciliar o que eu gosto, das duas coisas que eu gosto de fazer live e gosto também de produzir. Olha, a Juliana, desculpe, a Helena Guilherme, Sou Poderosa, legal, muito bom. Então hoje eu tô aqui pendurada aqui na mesa porque eu tive que botar mais longe aqui a câmera para aparecer a mesa, mas estou conseguindo ler aqui os comentários também, muito bom. Então enquanto o Instagram está chamando o pessoal, eu vou te convidar para curtir a live, manda coraçãozinho, manda foguinho, porque assim o Instagram chama mais pessoas aqui para live. Olha a Luz entrando, boa noite, legal, muito legal. Então hoje a nossa live vai ser um pouco diferente das que eu tenho feito, porque eu vou conversar sobre as pedras naturais e também tirar dúvida das pedras e eu vou produzindo. Chegou o seu conteúdo para mim esses dias, legal Marina, bem-vinda, muito bom, eu amo as semijoias, amo as pedras naturais. E o objetivo das lives é exatamente que você goste de produzir, goste de querer aprender, goste das semijoias, de repente ter uma nova atividade, fazer uma mudança na sua vida, começar a fazer algo que você gosta. Porque eu fico pensando assim, quando que foi a última vez que você parou para fazer alguma coisa que você gosta? Porque a gente acaba cuidando tanto dos outros, a gente tem tantas atividades e é importante que você tenha um momento para você. Então é bem legal quando a gente começa a criar semijoias, porque é muito prazeroso a gente criar semijoias. Bom, então vou começar, vou tomar um golinho de água, já vou começar aqui mostrar o que eu vou fazer e vou falar sobre as pedras naturais e vou contar um pouquinho da minha história, já que é a nossa primeira live conversando e produzindo com a Laura. Olha o pessoal entrando, a Lua, acessórios, boa noite. Já vi que tem poderosas aqui na live, que tem alunas, também seguidoras que querem aprender, muito legal. Bom, então, por que eu resolvi, boa noite, pessoal chegando ainda, legal. Por que eu resolvi então escolher o tema de pedras naturais? Porque as pedras naturais são maravilhosas quando a gente vai criar semijoias, porque elas têm qualidades, ela tem de excelente qualidade, ela é praticamente eterna, ela nunca vai se desmanchar, né? Também, ela tem boas energias, porque hoje eu vou mostrar a pedra olho de tigre, que é essa pedrinha marrom aqui, e essa pedra olho de tigre, essa aqui no meinho aqui. Ela é uma pedra que ela é protetora contra o olho grande, essa aqui, e contra o mal olhado. Então é muito legal. Além de tudo, essa pedra olho de tigre, ela tem muito a ver com o estabelecimento de metas. Como assim, Laura? Sim, se você quer conseguir alguma coisa e você coloca uma meta, se você usar a pedrinha olho de tigre, ela vai te ajudar
a você atingir aquela meta. Então é muito legal as energias do olho de tigre. Isso é para quem usa também e para quem cria, quem produz, quem manuseia essas pedrinhas olho de tigre. Então eu vou usar aqui. Então isso é muito legal. Bom, também outra coisa muito legal é que você, na hora que começa a criar semijoias com pedras naturais, você pode fazer modelos de brincos, de pulseiras, de colares, mesmo que você nunca tenha feito antes, de uma maneira muito simples e muito rápida. Tem modelos muito rápidos para você fazer e assim você vai ter segurança na hora que você está produzindo, sabe fazer. Utiliza o método diamante, que é o que eu estou utilizando aqui para criar essa pulseira, você vai ter segurança de um trabalho bem feito. Eu vou dar um oi para a Camille aqui. Oi, Camille. Camille é uma aluna querida, muito antiga, que vem aqui nas lives, tem um trabalho lindo, ela é a mãe dela, é mãe e filha semijoia. Se você não segue elas, vai lá, segue, muito legal. Mãe e filha semijoias, muito legal. Que amor. Bom, o pessoal entrando ainda, Amanda entrando, oi. Então eu vou mostrar qual a sequência, como é que eu vou fazer aqui a pulseira. E a pulseira, então, eu vou utilizar 3 materiais. As pedras naturais, que valorizam muito quando você cria semijoia. As pedras naturais, esses dias eu recebi uma pergunta e eu fiquei pensando assim, como as pessoas têm, às vezes não sabem bem o que é uma pedra natural. A pessoa me perguntou se a pedra natural era sintética. Não, a pedra natural é exatamente a pedra que ela é retirada da natureza. Então, por exemplo, o olho de tigre que eu estou usando aqui nessa pulseira, o que acontece com o olho de tigre? É uma pedra que ela é retirada bruta da natureza e daí depois ela é polida, ela é recortada e é trabalhada em vários formatos diferentes. E daí a gente compra os fios de pedra. Então não, quando a gente fala pedra natural, não é feito por uma máquina, é feito exatamente na natureza, por isso que ele é natural. E a partir disso que vem as energias. Então, nessa pulseira eu optei por usar o olho de tigre, que é exatamente essa pedrinha aqui, essa redondinha aqui. E usei também cristal. Por que eu misturei com cristal? Porque o cristal é um material também de excelente qualidade, porque ele dura muito, ele é um vidro na realidade, né? Mesmo que ele seja feito por uma máquina, não tem problema. Por quê? Porque ele é feito de um material de excelente qualidade, que vai durar muito. Esse marrom escuro aqui é um cristalzinho. Então sim, você pode misturar com aqui está o olho de tigre. E aqui tem uma pedrinha que eu estou usando que se chama murano. O que é o murano? Murano é uma pedrinha colorida, colorida muitas vezes manualmente, e ela é feita na ilha de Murano. Quando começou foi na ilha de Murano, por isso que tem esse nome, lá na Itália, que é o vidro que eles esquentam e moldam o formato da pedra. Hoje a gente já encontra muranos bem parelhinhos, bem iguaizinhos, porque naquela época, como era feito muito manualmente, eles ficavam parecidos e não quer dizer que ficassem exatamente iguais. Tanto que eu escolhi aqui para trabalhar com esses muranos, eu tive que selecionar aqui na minha mesa. Por quê? Porque eu peguei um colar antigo que eu tinha ganhado da minha mãe, que ela não usava mais, e daí eu desmanchei, tá ele aqui ainda, abri ele e agora eu estou selecionando as pedrinhas que são parecidas, as pedras de murano. Então eu resolvi misturar. E por que eu resolvi fazer marrom? Por que eu escolhi fazer essa pulseira na cor marrom? Porque o marrom agora, no outono e inverno, está sendo considerado um novo preto. Como assim, Laura? Sim, o novo preto significa que é uma cor que vai ser muito usado, então vai ter muitas roupas nessa tonalidade. E daí o que acontece? Nós mulheres compramos primeiro as roupas e depois nós compramos os acessórios. Então se você for comprar pedra, for comprar cristal ou algum material, pode apostar no marrom agora para essa nova estação. Bom, eu vou contar um pouquinho, aqui estou eu produzindo, agora eu vou botar o murano, porque eu fiz uma sequência, deixa eu mostrar para você. Olha, aqui está a sequência.
estou usando a técnica da volta na lua e estou fazendo com metal banhado dourado. Enfim, e daí eu tava pensando aqui antes de começar a live, como que eu comecei? Porque eu ia falar um pouquinho da minha história. Eu comecei a criar semijoias. Na realidade, quando eu comecei não era semijoias, era bijuterias. Comecei há mais de 30 anos atrás. Sim, quando eu comecei, eu acabei fazendo um curso de montagem de bijuterias, bem simples, e daí eu comecei a produzir bijuterias. Só que eu aprendi duas técnicas só, eu sabia fazer o nylon e sabia fazer a contrapinagem. E daí eu tinha muita dificuldade de fazer os acabamentos. Bom, daí o que aconteceu? Não tinha muito material também naquela época, a gente nem sabia o que era uma semijoia. E daí eu comecei a produzir com bijuteria mesmo. E vendia bastante, porque eu adoro bijuterias, né? Mas na época vendia muito. Só que qual era o problema da bijuteria naquela época? E eu acho que até hoje. Que a gente vende, como o valor é muito baixo, você não consegue ter um lucro significativo, porque você vende muito e não sobra muito. Por quê? Porque o material não é de qualidade, então você não tem como ter um valor significativo naquela peça. Bom, daí eu fabricava lá, criava as bijuterias, tinha uma equipe de produção, que eu fui aprendendo várias técnicas diferentes e fui ensinando a minha equipe como fazer. E daí, nesse meio tempo, eu abri várias lojas. Tem uma história assim, eu comecei com uma loja só, uma loja de ponta de estoque, nesses shoppings bem simples, sabe, shopping tipo shopping de fábrica. Eu comecei ali, foi a minha primeira loja. Uma loja que eu acabei comprando todos os móveis e o que eu precisava de iluminação usados. Sim, eu tinha um amigo que ele reformou a loja dele e ele trocou todos os materiais, luminárias, expositores. E daí eu perguntei se ele não queria me vender, porque eu queria abrir a minha primeira loja. E acabei comprando de segunda mão, usado, e montei a minha primeira loja. Só que o shopping que eu montei essa primeira loja era um shopping bem simples, e ele tinha uma característica que em cima, no teto, ele tinha uma ventilação. Então eu não conseguia botar ar-condicionado. E aqui em Porto Alegre tem uma coisa, não sei se você conhece aqui o sul, que é muito calor, muito frio no inverno e muito calor no verão. Então era quase insuportável de trabalhar nesse local. E daí o que aconteceu? Eu acabei, fiquei um tempo naquela loja, juntei dinheiro e acabei abrindo uma segunda loja num grande shopping da capital. E daí ali eu fiquei muitos anos fazendo as minhas bijuterias. Eu ia para São Paulo, comprava material, não tinha internet. E eu trabalhava muito, muito mesmo. Com meus filhos pequenos era complicado. E daí, o que aconteceu? Acabou num determinado momento, acho que foi na época dos anos 2010, eu acho que foi. Eu não me lembro exatamente o ano, que começaram a entrar as pedras naturais aqui no mercado nacional. E daí foi quando eu me apaixonei pelas pedras, e daí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ter... Bom, nesse período eu já fui fazendo outros cursos de joalheria, aprendendo outras técnicas, e daí o que aconteceu? Eu acabei começando a criar semijoias com as pedras naturais, porque na época não existia semijoia, era bijuteria fina e joia. Só que começaram a entrar as réplicas de joia no mercado nacional. O que eram as réplicas? Eram exatamente o que tinha na joalheria. Por exemplo, uma joalheria famosa fazia um brinco e o pessoal copiava, simplesmente fazia uma réplica, fazia um molde daquele brinco e fazia daí na semi-joia, que era um banho de melhor qualidade que a bijuteria fina e a bijuteria. Então ficava entre a bijuteria fina e a joia, e ali entrou a semi-joia. E nas minhas lojas, naquela época eu tinha várias lojas, eu já comprava as peças prontas para vender na loja, nessas lojas. E daí eu vi que era um produto diferenciado e eu comecei a buscar informação, que tipo de material era aquele, e daí acabei conhecendo as semijoias, os banhos que são ideais para criar, aprendi onde comprar, enfim, foi uma longa caminhada que não foi fácil.
E o legal é que quando eu comecei a criar semijoias, teve uma mudança também de local na minha loja no shopping, e foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a criar semijoias, eu acho que foi no meio do ano, e lá pelas tantas eu preparei essa mudança para a loja nova e parei de fazer bijuterias e entrei só com as semijoias. E naquele Natal, que foi o primeiro Natal com as semijoias, eu vendi 3 vezes mais que o normal dos outros natais, porque a gente tinha os controles de número. E ali eu fiquei muito feliz, meu Deus, e nem acreditei que pela primeira vez na minha vida eu ia ter lucro, porque eu acabava trabalhando, fazendo bijuteria, e como a margem, não é que a margem era pequena, como tinha pouco lucro, porque a bijuteria era de pouco valor, eu acabava trabalhando, vendendo, e não sobrava dinheiro no final do mês. Assistindo, arrasou no cordão, obrigada. O que eu estou produzindo? Legal. Bom, então para quem chegou agora, eu estou produzindo uma pulseira aqui com olho de tigre, cristal e um murano, que é um vidro colorido. Estou fazendo a técnica da volta na lua, aqui perfeita. Agora em seguida já vou ver o tamanhinho que está a pulseira. E assim eu fui nessa caminhada, e daí nas semijoias eu acabei me apaixonando. Abri várias lojas aqui em Porto Alegre, tive até 4 lojas ao mesmo tempo. E depois de um tempo, depois de muitos anos, eu acabei me dando conta que eu estava simplesmente fazendo a parte operacional do negócio e estava parando de produzir, que era o que eu mais amava. E daí eu resolvi fechar minhas lojas. Foi muito difícil, porque era como se fossem minhas filhas as minhas lojas. E eu acabei fechando, e daí pensei em continuar vendendo pela internet, mas daí depois de conversar com meus filhos, eu resolvi ensinar a criar semijoias. Umas semijoias que me deu tanto prazer, que eu fiz, consegui várias coisas boas na minha vida, e eu sei que muitas mulheres podem aproveitar essa oportunidade. Inclusive tem agora, esses dias eu estava conversando com uma aluna minha, a Denise, e ela contou que ela está juntando, ela é aposentada, e ela diz que ela não tem a pretensão de trabalhar muito, ela quer simplesmente fazer as semijoias para ter uma renda extra, e ela acabou juntando todos os meses um valor de dinheiro, e ela vai agora viajar para a Europa, vai para a Alemanha, vai para a Holanda, somente com o dinheiro das semijoias, que ela foi fazendo todo mês, foi vendendo e foi juntando aquele dinheiro e foi investir em material, e agora ela está indo viajar. Então isso é muito maravilhoso, ver o sucesso dessas mulheres que estão criando as semijoias, para ver como é possível ter um resultado. E eu fico muito feliz. Inclusive ontem, acho que foi ontem, a gente teve a mentoria mensal com as alunas, e na mentoria mensal várias falaram que estavam vendendo muito bem, cada uma dentro da sua linha. Umas alunas trabalhando com cristal, bastante cristal e pedras, outras trabalhando somente com pedras. Então foi muito interessante ver que tem mercado para vários estilos, desde estilos também de semijoias maiores, mais delicadas, e que é muito simples e muito fácil, muito rápido para você começar. Então aqui eu estou fazendo uma pulseira, vou chegar mais pertinho, com 3 materiais. Esse mais escuro aqui, esse aqui no formatinho rondel, é um cristal. Agora esse formato de barril aqui, parece um barrilzinho, é um murano, que é um vidro colorido. E em cima aqui do barrilzinho, essa pedrinha lisa é o olho de tigre. E por que eu escolhi então produzir nessa cor marrom, que eu já falei um pouquinho antes? Porque essa cor vai ser uma tendência agora da nova estação. E por que é tendência? É que você vai ver nas vitrines das lojas, você vai ver para comprar pela internet roupas na cor marrom. Então eu resolvi fazer hoje uma pulseira exatamente na cor marrom, porque daí se você for investir em algum material, pode investir no marrom, que vai ter bastante procura agora no inverno. Deixa eu ver o tamanho, depois eu já vou medir ela. Então sim, você tem como produzir.
tem como fazer de maneira muito simples, muito rápida, com muita segurança, porque na hora que você consegue, que você sabe criar, você faz qualquer modelo. Isso que é o legal das semijoias. Inclusive ontem na mentoria, várias alunas mostraram os modelos que elas estavam criando, os modelos, umas trabalhando com a linha dos delicados, com aquela linha mais de pedrinhas menores, outras com pedrinhas maiores. Legal. A medida padrão para as pulseiras, boa pergunta. Sim, não existe exatamente uma medida padrão, mas você pode fazer pulseiras, porque os pulsos são diferentes, certo? Então tem pulso fininho, pulso médio, pulso maior. Então você, para um pulso fininho pode ser 16, 17 centímetros, um pulso um pouquinho maior, 18, 19, e eu já fiz pulseira até de 21 centímetros para uma amiga minha que tinha um braço bem mais cheinho, ela era mais cheinha e me pediu uma pulseira e eu pedi para ela medir o pulso dela. E era um pouquinho mais, acho que era 22 centímetros, e daí sim eu acabei fazendo a pulseira do tamanho que ela precisava, porque ela passou a medida. Mas você pode fazer, por exemplo, 17 centímetros e coloca um extensor, uma correntinha para regular. Então sim, você tem como fazer, não precisa fazer 3 tamanhos, faz um tamanho só e daí você põe uma alongadora, uma correntinha que daí regula o tamanho. Bom, deixa eu ver aqui que tamanho que ela tá. A minha pulseira já tá com 18 centímetros, acho que ela ficou boa. Deixa eu ver aqui. Sim, porque a gente tem que cuidar quando as pedrinhas são maiores, que a circunferência não fica um pouco menor na hora que faz a volta. Ó. 18 centímetros ficou perfeito. Então agora eu vou colocar o fechinho e vou colocar o acabamento. E eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas que querem saber quando que vai abrir uma nova turma do método Semijoia Sem Limites. A nova turma vai abrir, na realidade está fazendo uma lista de espera, ainda não tem a data definida para a nova turma. Então, se você tem interesse, quer saber alguma informação sobre quando abrir a próxima turma, é bem simples. Você vem aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto, ali tem um link azul. Você clica e vai pedir o seu nome, o seu e-mail e tem uma caixinha para você concordar de receber e-mails. E daí você está inscrita na lista de espera. E daí quando abrir a próxima turma, você vai ser avisada, daí com todos os detalhes, certo? Do método. Bom, então deixa eu botar aqui o fechinho. Deixa eu segurar firme aqui, fechar a argolinha. De uma maneira bem fechadinha, que não vai cair o nosso fechinho. Ó, então aqui já tá a pulseira com o fechinho e agora eu vou botar uma argolinha aqui desse lado. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Bom, então eu contei rapidinho a minha história, mas é uma história assim, não foi tão simples assim, foi bem difícil até chegar nas semijoias. E a partir dessas minhas lojas que eu tive, eu acabei criando um método, eu desenvolvi um método para produzir e para criar. Por quê? Porque eu tinha uma equipe que eu não conseguia mais sentar para fazer as criações dos modelos, que era o que eu mais amava, e daí eu tive que ensinar a minha equipe a fazer. E daí sim, eu ensinei o método diamante para elas e elas faziam os modelos. Claro que muitas vezes eu ia bem cedo na produção, que a gente tinha uma salinha em que era o ateliê que as meninas produziam, e ali eu acabava desenvolvendo o modelo e para elas produzirem. Mas quando eu não conseguia desenvolver o modelo, elas faziam e daí me mostravam e produziam e colocavam nas lojas para vender. De maneira bem simples, bem objetiva, bem fácil de aprender, fácil de fazer, rápido, muito tranquilo. Deixa eu fechar aqui a argolinha e agora eu vou botar uma argolinha um pouquinho maior. Bom, uma coisa que eu tenho visto assim, ó, que às vezes as pessoas me perguntam: ai, Lau, eu acho que eu não tenho mais idade para começar a criar semijoias. E eu tenho visto várias alunas, deixa eu ver o pessoal perguntando assim, que estão começando uma nova etapa da vida
e que é muito importante, elas têm se reencontrado nas semijoias, muito legal. Miçanga de ablonex e tcheca pode usar numa peça sem semijoia? Exatamente. Como um detalhe espaçado? Pode usar. Lembrando sempre assim, que tudo que lembra bijuteria não vai valorizar tanto a sua semijoia. Mas se você tem o material, sim, usa. Porque o importante é a gente não ficar esperando o momento perfeito, a gente não ficar esperando ter aquele momento certo para começar. Se você tem essas miçangas de ablonex, que são tchecas, que são de excelente qualidade, você pode usar como detalhe sim. Porque o que vai definir que é uma semijoia é o acabamento de metal. E lembrando sempre que é importante que você use os materiais de qualidade, que tenham durabilidade. Que tipo de materiais são esses? Pedras, pérolas naturais, cristais você pode usar. Você pode usar murano, como eu usei aqui nessa pulseira. Você pode usar também madrepérolas. Enfim, vários materiais que você pode usar na hora de criar semijoias. Porque o que vai definir que é uma semijoia é o tipo de metal, o tipo de banho que você vai usar. Então é importante, se você for criar uma semijoia, que você cuide na hora de comprar os metais. Porque é importante, eu falei isso já em outras lives, que o importante é que não é o fornecedor dizer que é um bom, o banho é bom. Não existe bom banho, existe a qualidade do banho. Até 3 milésimos, por exemplo, de ouro é ideal para brincos, é um bom banho. E depois, de 3 a 5 milésimos para brinco. Por quê? Porque não encosta tanto na gente, ele fica, né, só encosta aqui a basezinha na orelha. Mas quando a gente fala de pulseiras e de colares, que encosta mais na pele, o ideal é 7 a 10 milésimos de banho, que daí já é um banho de muita boa qualidade. O que significa isso? Que quanto mais milésimos tiver no banho, mais vai ter durabilidade na sua peça. Mas você pode trabalhar com 3 milésimos sim, eu trabalhava nas lojas com um banho de 3 milésimos, banho de 3 milésimos que a gente usava nos brincos e tinha uma excelente durabilidade. Tá? Que amor! Olha aqui, muito obrigada, você é uma querida, tirou uma grande dúvida minha. Claro que exatamente como você colocou ali, usa a miçanga como um detalhe. Isso no banho de ouro e no banho de prata você pode trabalhar com 30, 35 milésimos, 40 milésimos, já é um bom banho. E um banho melhor é de 50, 70 milésimos. Então é importante que você preste atenção nos materiais. Por quê? Daqui a pouco você fez uma pulseira, que nem essa que eu fiz agora. Você viu como é simples, como é rápido, como é fácil de produzir. Se você não usar um metal de qualidade, pode acabar durando muito pouco. Por quê? Porque eu já falei sobre isso. Se o banho é pouquinho, ele vai ter uma pouca cobertura do metal. Então é importante que você cuide exatamente o acabamento dos metais, os materiais que você vai usar, da técnica que você vai produzir. Essa aqui eu usei a técnica da contrapinagem, uma volta na lua perfeita. Então aqui está o acabamento, vou abrir para você ver. Usei os materiais olho de tigre, usei cristal, usei murano. E aqui está feita a pulseira com metal banhado em dourado. Para você ver que a gente está aqui conversando, hoje foi a primeira live de conversando e produzindo com a Laura, porque eu adoro produzir e adoro fazer live. Então eu pensei, vou juntar os dois e fazer uma live criando e produzindo. Então, para você ver como é simples, como é fácil, como é rápido, se você sabe como fazer. Então isso é a primeira coisa. Mas o que você não... Mas mesmo assim, Laura, eu não sei fazer exatamente perfeito. Não faz mal, começa com o que você tem. Coloca o seu material na mesa, separa lá os 3 alicates, pode ser alicate de bijuteria, não faz mal. Eu durante muito tempo usava aqueles alicates bem simples, esse aqui, porque a gente não tinha, esse aqui da Tramontina, não tinha conhecimento, não tinha como comprar pela internet, nem existia internet quando eu comecei, e a gente usava direto esse material. Certo? Olha, Aparecida, estou produzindo e ouvindo a Laura, que amor, Aparecida ontem
falamos da mentoria mensal, muito legal. Então, o importante é que você comece com o que você tem. Ah, Laura, eu não tenho pedra, eu tenho cristal, eu tenho pérola de vidro, eu tenho resina. Não faz mal, já começa, porque isso vai te fazer muito, muito bom, muito bem. Então, exatamente a maneira certa é você começar, a maneira errada é você se paralisar. E também você acompanhar todos os conteúdos, porque agora eu vou ter essas lives semanais, conversando e produzindo com a Laura, em que eu vou mostrar uma peça que eu vou fazendo enquanto a gente vai conversando. Porque eu acho que é importante você ver como é simples, como é simples e rápido de produzir. Eu fiz essa pulseira aqui, já tinha feito 3 pedrinhas só para ver a sequência e fui continuando produzindo, muito rápido. Ah, Lu querida aqui, vocês que são maravilhosas que estão aqui na live comigo, muito legal. Bom, então eu vou deixar a live salva aqui no Instagram e vou te pedir, vou abrir uma caixinha de perguntas para saber qual a sugestão da próxima live. Então, porque tem as lives Criando Semijoias Incríveis com Pedras Naturais e agora temos Conversando e Produzindo com a Laura. Então eu quero saber que tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui para as lives. Tá bom? Bom, eu acho que eu falei tudo, deixa eu ver aqui, falei... então, queria exatamente... por que eu comecei? Eu botei aqui escrito, que eu não sei se eu falei, porque eu queria ter uma atividade que eu pudesse me sentir bem, me realizar e ainda fazer um dinheiro com isso. Então, com as semijoias você consegue fazer uma renda extra, uma renda principal, você consegue fazer por terapia, sim, porque os trabalhos manuais, eles estimulam as conexões do cérebro e a gente acaba tendo um sentimento muito bom de prazer, certo? Aqui, tirando a dúvida, o início e o término da pulseira tem que ser com a mesma pedra? Não, não tem que ser. Inclusive a minha pulseira aqui não é com a mesma pedra. O que eu cuidei foi o tamanho dela, da pulseira. E daí eu finalizei ela exatamente quando estava nos 18 centímetros. Mas podia ter ficado um pouquinho menor. Mas como são pedrinhas um pouco maiores, a gente não pode fazer muito pequenininha, porque senão ela fica muito curta. Então, foi 18 centímetros que eu usei. E, perdi aqui o que eu estava falando. Que eu comecei a produzir exatamente porque eu queria fazer uma renda extra e depois virou renda principal para mim, porque eu tinha meus filhos pequenos. Eu ficava muito longe deles e foi a maneira que eu consegui para trabalhar em casa. Então, a maneira também que você pode fazer, desde como terapia, como hobby, como ocupar o seu tempo, começar uma nova atividade, é trabalhando da sua casa. Porque hoje não precisa nem sair para comprar o material, porque tem fornecedores que eu indico, mas eu vi alguém aqui perguntando aqui de fornecedores, eu não indico fornecedores nas lives, eu indico fornecedores para minhas alunas. Por quê? Porque esses fornecedores têm vários tipos de materiais diferentes. Às vezes materiais que são usados na biju, outros materiais usados na semijoia. Então eu não indico exatamente por isso os fornecedores. Mas as minhas alunas têm a lista completa de fornecedores de materiais, os fornecedores de confiança que entregam, que vendem pela internet, até pelo WhatsApp, e entregam em todo o Brasil. Então se onde você mora chega os correios com uma caixinha, você vai receber a sua encomenda. E eu tenho visto assim, que muitas alunas, o caso da Jurema, ela estava para se aposentar, se aposentou, no início estava tudo bem e depois o que aconteceu? Ela começou a ficar triste porque ela tinha um grupo de amigos que ela era do trabalho e ela saiu do trabalho dela e eles continuaram lá com a atividade deles. E ela ficou sem ter uma atividade. No início foi muito legal, ela passeou bastante, mas depois entrou a rotina. E daí ela começou a se sentir muito sozinha e muito triste, muito depressiva, porque ela acordava e ficava esperando dormir, acordava e via sessão da tarde, via séries, e foi muito complicado. E daí ela começou a fazer as semijoias para ela ter algum tipo de ocupação. Só que o que aconteceu foi que as amigas viram, a família, as irmãs, que adoraram e começaram a pedir para ela fazer as semijoias para elas. E daí ela começou a produzir e virou um negócio. Então sim, hoje ela faz uma renda extra,
criando e vendendo as semijoias. Vende para os amigos, para os familiares e agora devagarinho ela está colocando na internet. Olha o pessoal chegando ainda. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui. Meu filho de 9 anos está fazendo para vender. Vamos acompanhar o seu trabalho, muito lindo. Olha que legal, Nilza! Que lindo, é isso aí. Porque as atividades manuais, como as semijoias, é possível qualquer pessoa aprender. Desde uma criança de 9 anos até eu tenho alunas de 86 anos que fazem, criam, produzem, enfim, as semijoias. Eu tenho alunas jovens poderosas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos mais, fazendo as semijoias e criando. Que legal. Estreia hoje você com... Eu não entendi direito, mas muito obrigada, Helena. Muito legal, porque hoje a gente está começando essa nova série. Bom, então hoje produzi a pulseira, contei um pouquinho da minha história, falei da pedra olho de tigre, que é maravilhosa, tem energias maravilhosas. Aqui eu usei uma pedrinha redondinha de olho de tigre, o cristal e o murano aqui na pulseira. Então eu vou deixar a live salva e vou te convidar, assim que eu salvar, que você curta, comenta, compartilhe essa live, porque essa foi a primeira e aí depois dessa vão vir várias outras. Então, Cíntia pergunta aqui, como você faz para precificar os seus produtos? Você precisa, bom, Cíntia, existe lá no método tem um módulo só sobre precificação, mas é importante que você saiba o valor unitário de cada peça, certo? Então esse é o primeiro passo. E depois que você fez toda a peça, daí você vê o total e daí vê que margem que você quer trabalhar para botar o preço nas peças. Tá bom? Bom, pessoal, então um grande beijo e até a nossa próxima live, que vai ser na sexta-feira, vai ter live de novo, certo? Então um beijo e até sexta.